pessoal, hoje nesse vídeo eu venho trazendo para vocês aí a importância da leitura. Por que é importante ler, né? Às vezes a gente não percebe, mas a leitura ela faz parte do nosso dia a dia. Seja quando você está andando no ônibus, por exemplo, você lê um jornal, você lê um anúncio, você pega uma caixa de embalagem e vê a marca da embalagem. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, mas a gente acaba fazendo no automático e a gente não percebe. E hoje então vamos falar um pouco, né? Por que é importante ler? Para iniciar isso eu gostaria de trazer um dado importante, um dado até lamentável, mas é um dado. É a média de livros lidos por brasileiros, por cada pessoa aqui no Brasil. Atualmente o Instituto ProLibras é o instituto responsável, ProLivro na verdade, é o instituto responsável por fazer, né, esse dado, por trazer esse dado. E o dado atual é de 2,43 livros lidos, né, por ano para cada habitante do Brasil. Claro que isso é para quem lê. Você imagina que a média é colocada para as pessoas que leem. Então, essa média, se ela fosse colocada realmente para cada brasileiro, ficaria ainda mais baixa. E o porquê que é importante ler, né, pessoal? Então, a importância da leitura, eu vou separar aqui em 5 itens bastante importantes. O primeiro item é porque ler faz bem para o cérebro. Quando a gente lê, a gente acaba estimulando as nossas conexões cerebrais. E essas conexões cerebrais, elas estimulam a atividade cerebral. E isso é importante por quê? Porque isso também é um exercício, pessoal. Além de ser um exercício que também movimenta alguns músculos, mas ele beneficia principalmente o cérebro. E esse benefício também pode vir a prevenir, por exemplo, doenças como o mal de Alzheimer. Outro benefício da leitura seria o nosso desenvolvimento no nosso vocabulário. Quando você lê, você se depara com novas palavras que você não saberia o significado. Às vezes a gente está lendo e, de acordo com o contexto, essa palavra a gente acaba compreendendo a palavra, mas quando a gente pesquisa realmente o significado da palavra, ela passa a fazer parte do nosso vocabulário. E esse vocabulário sendo enriquecido, ele também estimula uma outra habilidade importantíssima, que seria a criatividade. A gente imagina e quando a gente imagina, a gente passa a criar algo. Então essa criatividade hoje, ela é extremamente importante. Aonde que ela é importante? Ela é importante no nosso trabalho, a gente ser criativo, isso ajuda e muito. Ela é importante nas nossas relações, principalmente na escola, quando a gente está aprendendo. Então a criatividade ela é algo extremamente importante e fundamental para a nossa vida. Outro benefício que a leitura traz seria o nosso foco e a nossa atenção, né, pessoal? Então, hoje, com o avanço da tecnologia, principalmente, a gente tem se distraído facilmente. Então, quando você desenvolve a atenção, o foco, você acaba eliminando essas distrações, né? Isso também é extremamente importante. Também onde? No trabalho, por exemplo, você precisa terminar um trabalho, então quando você você se dedica a essa tarefa, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, você acaba desenvolvendo, né, essa atenção. Então, o que na leitura você consegue absorver? Quando você está lendo um livro, por exemplo, você tende a ficar meio distraído logo no início da leitura, mas a partir do momento que vai passando, você começa a ficar mais atento e desenvolver o foco. Então isso é extremamente importante. Outro benefício da leitura seria o desenvolvimento do pensamento analítico. O que seria isso? Você, quando está lendo, você encontra histórias, você se depara com situações que não fazem parte do seu cotidiano. Então essas situações lhe levam a fazer reflexões. Você começa a refletir, começa a pensar e isso desenvolve o seu pensamento. Além de ser o pensamento analítico, porque você está analisando uma determinada situação, ele também é um pensamento crítico. Outro benefício da leitura seria a memória, pessoal. Exatamente, a memória. Por que a memória? Você, quando começa a ler uma história, você normalmente não lê o livro inteiro. Você lê 10 páginas, você lê 20 páginas. E aí, quando você para, você, quando for retomar essa leitura, seja no dia seguinte ou até uma hora depois, você precisa gravar ou memorizar onde você parou, porque depois você precisa continuar de onde parou para lembrar os personagens, para lembrar o cenário e para lembrar o contexto da história. Então isso acaba desenvolvendo a memória. E a memória é uma habilidade extremamente importante. A leitura, ela é considerada uma das principais ferramentas para você estimular e desenvolver a memória. Então, pessoal, esses são cinco habilidades
que eu gostaria de passar para vocês aí na questão da importância da leitura. E se a gente fosse fazer um resumo total, né, da importância da leitura, eu gostaria de encerrar com a frase do ilustre escritor brasileiro aí, Monteiro Lobato. Ele dizia o seguinte, que um país se faz de livros e homens. Então é isso, pessoal, aguardem aí os próximos vídeos e um grande abraço.